E é isso que é difícil. Por isso que eu vejo, mas você não está convivendo com pessoa, você não trabalha com pessoa que está o tempo todo ali te dando rasteira, tentando te diminuir na frente dos outros, pegar seu cargo, seja lá qual for a situação, ele está sempre tentando te prejudicar de alguma forma, e nós estamos fazendo o que dentro desse cenário aí que a gente não tem uma iniciativa de sair de perto, de mudar, talvez mudar de emprego, talvez resolver de uma maneira mais drástica, né? Eu sou polêmica porque eu trato muito das questões de separar aquilo que nos traz dores profundas. Quando Jesus fala para perdoar um inimigo, ele não fala para conviver. E muitas vezes a gente não consegue perdoar porque realmente aquela dor que o outro trouxe é muito grande. É extremamente grande. Eu vou trazer um exemplo de uma obra muito conhecida no nosso meio, que se chama 2000 anos, do Públio Lentulus. Então, tinha ele chegando lá eu não vou lembrar a cidade agora, mas enfim. Ele chegando lá, um jovenzinho se atreveu a jogar uma pedra inocente. E ele se lembrou do conselho, eu já contei essa história, ele se lembrou do conselho de um grande amigo dele, olha, mostra firmeza, não titubeia não, seja firme, faça valer a sua autoridade, porque senão todo mundo vai achar que você é meio bobo e vai aproveitar de todas as circunstâncias que vierem. Então você mostra a sua autoridade sempre que for necessário. Então ele pensou, vou punir esse rapaz. Era um jovem que jogou uma pedra e acertou o rosto da sua esposa. Mas ele agiu de uma maneira muito severa, né? Ele mandou prender esse rapaz virou escravo, apanhou. Até foi bom para ele depois. Quem lê o livro vai entender que ele fez as outras escolhas, mas ele não sofreu tanto como escravo. Mas aquilo feriu profundamente o pai dele, né? O menino era o Saul de Horas e o pai André de Horas. E o pai foi pedir para Públio Lentulus, olha, perdoa o meu filho, você está prendendo ele por uma coisa, ele não estava ciente do que ele estava fazendo, era uma brincadeira. Ele de jeito nenhum, ele vai ficar preso lá. E essa atitude do Públio Lentulus gerou ali décadas de sofrimento para uma série de pessoas. Não foi uma pessoa só que sofreu, inclusive ele. Então, nesse mecanismo de oferecer outra face com a vingança, o André de Geora sequestrou o filho do Públio Lentulus e torturou esse menino por décadas, fez dele um escravo. Ele sofreu muito mais do que o próprio Saul, que tinha arremessado a pedra. E no final da história desses dois pais, ele simplesmente bota o filho do Públio Lentulus para cegar os olhos dele. Então, assim, a última imagem que ele veria na frente dele era do filho dele, mas sem saber que era o próprio filho. É claro que isso foi um caso extremo, né? Mas quantos processos dolorosos profundos a gente tem e arrasta por décadas? Décadas. Lembrando que nós somos eternos. 100 anos é um relâmpago na eternidade, segundo Emmanuel. Mas quando Emmanuel, vê que o André de Horas foi preso, e ele ficou desesperado, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí cai a ficha, né? No nosso tempo, não sei no seu tempo, Helenilson, eu sou muito jovem ainda, eu tenho 25. Você fala que eu sou conservadora, mas é porque eu tenho 25 anos. Brincadeira. Olha, isso sabe o que é Senhor, isso? Quem bebe da fonte do evangelho rejuvenesce. isso mesmo, exatamente. Então, na minha época tinha orelhão com ficha, né? E nesse momento caiu Ixi, a Maria. ficha do André. Caiu a ficha do André e ele foi falar para o público toda a verdade. Falou, olha, quem te cegou foi seu filho, eu te persegui a vida inteira, eu me vinguei, eu matei pessoas, eu fiz um pandemônio na minha vida e não me senti bem com isso, eu estou muito pior. Eu peço que me perdoe. E o Emmanuel diz, naquela época, Públio Lentulus, ele diz duas palavras, estás perdoado. Isso, porque ele já estava cego. Também refletindo sobre as más escolhas que ele fez. Mas precisa de todo esse processo extremamente doloroso para a gente falar duas palavras, está perdoado? Precisa. Aí nós vamos questionar, olha, Juliana, você não está sabendo da minha dor, essa pessoa me feriu de morte. Eu não consigo perdoar. Tá tudo bem? Se essa pessoa te feriu de uma maneira significativa, altamente dolorosa, Jesus não diz para você perdoar do dia para a noite.
Até porque o perdão, ele tem que ser algo verdadeiro, ele tem que vir do coração, porque também se a gente fala: "Tá perdoado da boca para fora", e toda vez que existe uma oportunidade né, de convívio ali com essa pessoa, caso a gente faça a opção de conviver, você falando: "Eu te perdoei, mas olha só, hein, no dia tal de 1994 você falou isso". Então isso não é perdão.